Eita, sabadão lá fora e você aqui com a gente. Que moral é essa, minha joia? Cheiro pra você que também tá aí no Globoplay. Fique à vontade, Teu Globo Esporte tá no ar. Primeira semana de trabalho de Paulo Souza, chegou por aqui, né? Já conheceu a casa e tá interessado em conhecer a história do Flamengo. Já já a gente explica. Também vamos desenhar como vai funcionar a Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo. Tá cheio de grana, mas não pode sair gastando assim não. Cano chegou ao Fluminense de olho em repetir o sucesso de um outro argentino. E essa bronca de Abel aí, hein? Bronca boa, né? Dá pra jogar Cano e Fred no mesmo time? Antes, vamos falar da crise no futebol feminino do Vasco. A reportagem é de Júlia Guimarães. Eu vi ali de perto o dia a dia, a correria daquelas meninas, entendeu? A postura até mesmo de chegar ao jogo, elas já chegam nervosas. Você vê no semblante que não tá de igual para igual. Bruna trabalhou na comunicação do Vasco até março do ano passado. No começo de janeiro, ela ouviu o desabafo de algumas jogadoras sobre a situação do time feminino. O que as atletas contaram para ela viralizou nas redes sociais. Uma das promessas de campanha do presidente Jorge Salgado era fazer um investimento de 15 milhões de reais no futebol feminino. Outra promessa era trazer a ex-jogadora Pretinha para ajudar no projeto. Nada disso aconteceu. O Vasco tem 3 categorias femininas, sub-17, sub-20 e adulta. Nenhuma jogadora tem contrato profissional. Todas recebem bolsa auxílio, que vai de R$ 300 a R$ 1.500 por mês. No fim do ano passado, elas ficaram 3 meses sem receber. E através dessas bolsas que as meninas recebem, elas têm que tirar o dinheiro da passagem. Se o Vasco não paga, não tem como elas irem treinar. Cada atleta tem apenas um uniforme de treino, que deve ser usado em todos os trabalhos da semana. Então elas têm que chegar em casa, lavar, secar para poder usar no dia seguinte. Rafael Milenas, diretor de futebol feminino do Vasco, confirmou os atrasos no pagamento e os problemas no fornecimento de uniforme e prometeu mudanças. A partir de agora elas vão ter um uniforme à vontade para poder fazer o treinamento em 2 períodos com uniformes diferentes, etc. Está nos planos a construção de um alojamento feminino dentro de São Januário, ainda neste ano. Atualmente, só os atletas da base masculina podem usar os quartos que já existem no estádio. Já estamos em conversas adiantadas com a construtora e que atenda até 30 atletas. Além de melhorias na estrutura que vai ser utilizada pelo futebol feminino na temporada de 2022, uma das principais promessas do Vasco é em relação aos salários das jogadoras. O clube disse que o objetivo é, até o mês de maio, assinar contratos profissionais com todas as atletas do time adulto e contratos de formação com as integrantes da equipe sub-20. Rafael afirmou que um dos meses em atraso foi pago no início deste ano. Ainda estão pendentes os vencimentos de novembro e o 13º. O time adulto se apresenta para a temporada 2022 na próxima segunda-feira. Pela primeira vez, as atletas vão fazer avaliação completa de fisiologia, como acontece há anos no masculino. O Vasco também afirmou que a partir desta temporada, elas vão ter nutricionista e médica exclusivas. Novas promessas feitas por um gigante que já teve Marta e Pretinha vestindo suas cores. Mas hoje vive uma realidade bem distante da ideal. Elas não estão ali para brincadeira, elas estão ali realmente querendo conquistar o sonho delas. Tem sonhos envolvidos ali. Ó quem tá por aqui. De novo, o tenista Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, voltou a ser detido hoje na Austrália. O sérvio, que não apresentou comprovante de vacinação na chegada ao país para a disputa do Aberto da Austrália, está com o visto suspenso e aguarda julgamento que acontece hoje. Ele pode ser até deportado. Mais informações você pode conferir no ge.globo. Simbora pro intervalo, jogo rápido e a gente traz a torcida do Botafogo que está em festa com a chegada do empresário norte-americano John Textor. E a gente vai tentar explicar direitinho o que é a SAF do Botafogo, né? O técnico Paulo Souza quer saber tudo sobre a história do Flamengo e recebeu dicas de um jornalista português para conhecer melhor o novo clube. Germán Cano, novo atacante do Fluminense, busca inspiração em outro argentino. Globo Esporte volta ligeirinho.
O editor não endoidou não, o assunto é basquete mesmo. Ronaldinho Gaúcho só entrou na cena pra gente relembrar daquele passe que ele dava, olhando para um lado e mandando a bola pro outro. Lembra? Do craque dos campos pro craque das quadras. Stephen Curry, mais de 3.000 bolas de 3 na carreira. E o Chicago Bulls ainda deu essa liberdade pro cara. Me ajude, Bulls. Arremesso feito e... Para. Todo mundo de olho na bola. E Curry, lá, ó. A lá Ronaldinho. Olhar pra quê? Não é não? Estamos falando do recordista de bolas de 3 da história da NBA. Não foi só ele que tirou onda contra os Bulls, não, tá? Que assistência foi essa do Iguodala pro Damian Lee? Golden State em noite de Golden State. Inspiradíssima. Bateu o líder da Conferência Leste fora de casa e por muito, 138-96. A equipe de Curry e companhia segue na vice-liderança da Conferência Oeste. Minha joia, tem programação para o domingo? Amanhã, 10 da manhã, tem Esporte Espetacular e o segundo episódio das reportagens sobre futebol e religião. E também vai ter Verão Espetacular com Skate Street dentro da nossa programação ao vivo de Criciúma. Alô, Santa Catarina! Vai ter Fadinha, Raíssa Leal, nossa vice-campeã olímpica, nossa bicampeã do mundo e também Gabriela Ribeiro. Gabizinha, cadê tu? Se não trouxer as informações, dando um rolê nesse skate aí, não fizesse nada, tá? Boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde pra todo mundo. Olha só, tô com o skate só na minha mão, porque eu já levei um tombo por aqui, então é melhor eu só dar as informações mesmo. A temporada do skate brasileiro começou e no Verão Espetacular deste fim de semana tem a primeira etapa do circuito de street, feminino e masculino. Inclusive, as primeiras baterias da tarde já estão rolando aqui atrás de mim. Sabe quem tá na pista? A bicampeã mundial, Pamela Rosa, a medalhista olímpica Raíssa Leal, como você falou, também já estão por aqui. Mais tarde tem o vice-campeão mundial Lucas Rabelo, enfim, as estrelas do skate brasileiro. Inclusive, a Raíssa já falou que hoje à tarde vai mandar uma manobra nova que ela aprendeu ontem aqui, então tem muita expectativa. Dá pra ver que tá um calor forte, o sol tá muito forte, mas isso não espantou o público, afinal, é uma oportunidade única de ver as estrelas do nosso skate. E amanhã, no Verão Espetacular, as super finais dessa primeira etapa, Thiago. Cheiro, Gabi, capricha no protetor solar, viu, minha joia? Ó, agora é oficial botafoguense, aprovado pelo Conselho Deliberativo e também pelos sócios. A SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, é realidade. Vai entrar uma grana alta, mas ela vai pra onde? Fábio Jupa explica pra gente. Foi uma semana que mexeu com o coração do botafoguense. Libertadores, Chelsea, ano que vem, Manchester City, pode esperar que estamos aí daqui a pouco. Começou no dia 7, com a chegada de John Textor, um investidor americano que trouxe algo que estava em falta no Botafogo. Eu ainda não ganhei nada aqui, o que você viu ali foi esperança. Esperança de dias melhores com a criação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF Botafogo. Na prática, é a transformação do futebol do clube numa empresa. Na quinta-feira, a venda da SAF foi aprovada pelo Conselho Deliberativo por ampla maioria. Ontem veio a confirmação pelos sócios do clube, uma exigência do estatuto. 722 votos a favor, apenas 11 contra. A partir de agora tem início um processo de transição. Serão 60 dias de auditoria para que sejam verificadas todas as informações negociadas entre o Botafogo e John Textor até a assinatura do contrato em definitivo. John Textor passa a ser dono de 90% das ações da SAF pelos próximos 30 anos. O Botafogo fica com os 10% restantes. O acordo prevê 400 milhões de reais de investimento nos primeiros 3 anos. A primeira parcela, de 50 milhões, será repassada nos próximos 5 dias para quitação de despesas mais urgentes. Então não é para a torcida achar que no dia seguinte vai estar montando um timaço. Infelizmente não. Mas vai acontecer ao longo dessa trajetória aí. Depois serão mais 100 milhões no ato da assinatura do contrato. Outros 100 milhões até o fim do primeiro ano. 100 milhões no segundo e 50 milhões no terceiro ano. O desafio é montar um time competitivo, agora que o Botafogo está de volta à Série A.
Ontem, o volante Luiz Oyama se despediu do clube. Então tá tudo bem feito, muito bem costurado para um novo Botafogo agora. Ó, tem notícia boa para o novo técnico do Flamengo, Paulo Souza. O zagueiro Rodrigo Caio recebeu alta depois de 13 dias internado por causa de uma infecção na perna. Falando no treinador português, ele quer estudar um pouco mais sobre a história do clube. Tá certíssimo, chegou agora, né? E tem um escritor conterrâneo dele que está pronto para ajudar nessa missão. Um novo capítulo começa no Flamengo. É a era Paulo Souza. Eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia deixar de a ter. Mas antes de escrever esse enredo, o treinador quer ler algumas páginas do passado. Para conhecer melhor o Flamengo, ele pretende estudar, mergulhar na história do clube através dos livros. E tá aí um conterrâneo do Paulo Souza pronto para ajudar. É importantíssimo conhecer a história. Não há outra forma de nós entendermos a realidade sem conhecer o passado. Luiz Miguel, português, escritor e apaixonado pelo Flamengo. Culpa do Zico. É um ídolo meu, da minha infância. A partir daí eu ganhei uma paixão inexplicável pelo Flamengo. Movido por esse sentimento, ele escreveu um livro, Histórias do Clube contadas em forma de versículos. Uma dica de leitura para o treinador. Oi, Paulo. Ouvi dizer que estavas à procura de livros sobre a história do Flamengo. Não sei se conheces este. Bíblia do Flamengo. E foi um português que o escreveu, este que te fala. A última edição do livro atualizada foi publicada no Brasil no ano de 2015. Por isso, não conta com a passagem vitoriosa de Jorge Jesus. O míster comandou o time em 2019 e 2020. A chegada de Paulo Souza fez surgir inevitáveis comparações entre os dois treinadores portugueses. São estilos completamente diferentes, são personalidades completamente diferentes, são tipos de futebol diferentes também. Luiz acompanhou de perto a passagem mais recente de Jorge Jesus pelo Benfica de Portugal e o trabalho de Paulo Souza na seleção polonesa. O Paulo Souza é um técnico que opta por um futebol muito mais equilibrado na forma como resguarda os espaços, sobretudo do ponto de vista defensivo. Ao contrário de Jorge Jesus, que tem um futebol muito vertical, muito virado para a frente, para o ataque. O míster Jorge Jesus já deixou seu nome marcado no clube. Paulo Souza começa agora a construir o próprio personagem. Acho que o Paulo Souza começa bem, vamos ver se depois engrena o caminho certo, mas começa bem por manifestar essa preocupação de conhecer o clube. Tricolor, ó quem tá na área, doido para repetir a trajetória de um outro argentino. O Cano chegou. Uma semana depois do previsto, porque teve que ficar um tempo isolado com Covid, mas finalmente ele pôde conhecer a nova casa. Essa parte da decoração mereceu uma foto. Eu tenho uma amizade com o Conca, nós jogamos golfe juntos. Mandei a foto para ele relembrar o passado e também para eu conseguir alguma coisa como ele conseguiu aqui no Fluminense. A história do Cano já tem algumas semelhanças com a trajetória do Conca. Os dois são argentinos e o que o Cano fez agora, o Conca fez em 2008. Deixou o Vasco e fechou com o Fluminense. O ponto mais alto foi em 2010, quando o Flu foi campeão brasileiro e ele foi eleito craque do campeonato. Falou muito bem do Fluminense, que é um time muito grande, que a torcida está sempre apoiando os jogadores, acompanhando. O Fluminense contratou o Cano pelo que ele fez com a camisa do Vasco, onde ganhou o apelido de máquina de gols. Só que tem um detalhe, aqui nas Laranjeiras, esse posto de centroavante oportunista já tem dono. O Fred, um dos maiores ídolos da história do clube, capitão e líder do vestiário. Como será que o técnico Abel Braga vai montar esse ataque? Independentemente de quem jogar, se os dois juntos, se ele primeiro e eu depois, ou o contrário, o importante é sempre fazer o melhor para o time, fazer gols.
O time vai contar também com o lateral esquerdo Cristiano, que estava no Sheriff da Moldávia. Ele foi anunciado ontem. É o 7º reforço do Fluminense para essa temporada. O clube está investindo pensando principalmente na Libertadores. A estreia é só no dia 22 de fevereiro, mas o Cano já está na contagem regressiva. Faz muito tempo que não joga Libertadores. Espero passar de fase e poder entrar na fase de grupos, que seria muito importante para todos nós, para a torcida e para o time. É aquele mesmo Germancano, da fala tranquila, frio de frente pro gol. Só mudou a camisa, que agora é tricolor. Muito linda, muito bonita. Espero poder representá-la muito bem aqui no Brasil, em toda a América do Sul e todo mundo fazendo L. Cano mal chegou ao Fluminense e o povo tricolor tá como? Fazendo L! Mas o motivo do atacante do Fluminense na Copinha ter feito L, a gente explica daqui a pouco. Ó, se teve algo que deu muito certo na tarde do Flu, foi essa corrente aí do time. Aquele momento que o povo se reúne, confia em você, é nóis! Funcionou, viu? 1 minuto de jogo. Kennedy! Gol! A gente costuma entrar muito focado dentro do jogo, com os pés no chão, com muita humildade, porque nenhum adversário vai ser fácil. Matheus Martins entrou na área focado em fazer o segundo do Flu. Mas aí apareceu o Henrique, zagueiro da Ponte. É pênalti pro Fluminense! Na cobrança, ó a tranquilidade do meu menino. Um tapinha nojento pro fundo do gol. Antes, a arbitragem já tinha anulado um gol do Flu, dando impedimento de John Kennedy, que estava em posição legal. Olha aí. Aí teve essa cena. Filipinho, meio campo da Ponte, sendo consolado pelos companheiros no banco. Porque quando o Flu vencia por 2-0, Felipinho fez falta no Luan Brito e acabou expulso. Já estava complicado para a Ponte e agora com -1, aí foi que ficou difícil mesmo, né? E piorou quando o Luan Brito fez o terceiro do Fluminense, aos 47 do segundo tempo. Faz o L! Mas faz o L pro Luan Brito! Luan, no profissional tem o L do Cano e na base tem o L do Luan. Se Deus quiser, buscar a oportunidade de um profissional para fazer dupla com o Cano. Ah, tá explicado agora o porquê do L. L de Luan! Te amo! Final 3-0 e o Fluminense agora vai enfrentar o Santos nas oitavas de final. Open Bar de Copinha pra tu hoje no Sport TV. 5h15 da tarde, Audax e Vasco, e 7h30 da noite, Flamengo e Oeste. Quem perdeu, tchau. Sábado, churrasquinho de lei, em casa, sem aglomerar, e dá um play no Raça Negra, né? Quem não gosta de Raça Negra? Da segunda!